Olá, meus amigos, estamos aqui mais uma vez com este estudo maravilhoso, Missionário da Luz, psicografado por Chico Xavier. No estudo passado, no segundo capítulo, falamos sobre a epífise, da importância dela em nossas vidas, que ela é uma usina de energia que, através dos nossos pensamentos, a nossa conduta, a nossa postura sempre no positivo, sempre do lado do bem, ela vai iluminando e com isso as outras glândulas são beneficiadas. E hoje vamos iniciar o terceiro capítulo, Desenvolvimento Mediúnico. Olá, me chamo César. Eu sou o Marco. Eu sou o Antônio Carlos. Eu sou a Ellen. E nesse capítulo do Desenvolvimento Mediúnico, o Alexandre, que era praticamente um instrutor que estava ensinando essas coisas ao André Luiz, ele vê o interesse sempre do André Luiz, onde ele ia, o André Luiz se interessava. Então ele convida André Luiz, por justamente esse interesse, a presenciar um trabalho mediúnico numa casa espírita. Ele convida para que o mesmo viesse verificar na íntegra o que acontecia dos dois lados, não só do lado espiritual, mas no lado físico dos médiuns. E ele traz André Luiz a uma casa espírita e já começa mostrando que, ao chegar muito antes do trabalho, a movimentação é intensa. Então a própria espiritualidade, já na casa desde cedo, organizando, orientando as pessoas desencarnadas que estão visitando a sessão para aprenderem através de uma palestra, de uma orientação, já estão a postos, e que o trabalho, na realidade, é intenso. E André Luiz, ele até fica espantado de ver que nos bastidores o trabalho da espiritualidade é grandioso, tentando justamente harmonizar, equilibrar, através de energias salutares, os irmãos sofredores que são trazidos nestas reuniões. E ele começa a dizer que, na maioria das vezes, esse trabalho é mais intenso do lado espiritual do que dos próprios médiuns na hora que começa o trabalho material, do lado físico das pessoas, né, que estão encarnadas. Não é isso, meus amigos? Verdade. É mais frutífero, né, nos desencarnados do que nos próprios médiuns, por causa da conduta, da disciplina, da responsabilidade que nós deixamos a desejar. Aí o trabalho vai iniciar, já existe 18 irmãos encarnados, né? E todos os desencarnados lá ainda, e vai ser um processo de desenvolvimento da mediunidade, desenvolvimento mediúnico, o nome do trabalho. E ele começa a dizer que é como se fosse um treino para André Luiz, como se fosse numa autoescola, existe um treino para que a pessoa consiga dirigir. E esse treino é exemplificado através do exercício da mediunidade. Só que para que isso aconteça, há necessidade de disciplina, de organização, de conduta da pessoa, do médium. Então ele começa a mostrar nos bastidores a importância que cada indivíduo deve ter em relação a si próprio primeiro, para que ele possa se doar integralmente ao próximo. Ele deixa claro, né, que todos podem desenvolver esse trabalho mediúnico, a partir de que a gente vence as nossas más inclinações. E nesse relato, no capítulo 3, ele narra 3 exemplos, isso muito bem colocado, Marquinhos, com relação dessas má inclinação que a gente vai tratar agora com vocês. Que um é o alcoolismo, o outro é o sexo desvairado e o próximo é o
glutanismo, alimentação. Alimentação. Excesso de alimentação. Exatamente, o excesso, no caso, seria a gula, né? Glutanismo. Vamos falar então do primeiro, né, que ele narra, que é o alcoolismo. Então, queria dar a honra aí, Marquinhos, pra gente falar um pouquinho. Na realidade, ele começa dizendo que, apesar do esforço do médium em querer ajudar, ele começa a mostrar na íntegra a André Luiz que o médium não está preparado para desenvolver aquela sensibilidade por sua má conduta. É um médium que chega atrasado numa casa espírita, que ele correu no dia a dia, tudo chega assim, que ele não chega nem para se harmonizar, para respirar, para fazer uma prece. Então, existe todo um processo que na correria do dia a dia a gente não percebe, passa desapercebido. Sem contar que nas nossas ações desregradas ainda existem os excessos do dia a dia. Então, nesse caso que o César coloca que é um dos casos, um senhor, né, ele bebia muito e ele queria desenvolver a mediunidade de psicografia. Então, aparentemente, para quem não conhece a sua vivência do dia a dia, era uma pessoa normal, um senhor, né, respeitável, que estava ali na casa espírita, a desenvolver o trabalho de psicografia. Então existem até brincadeira dos próprios médiuns. Vamos ver se hoje eu consigo passar a mensagem de alguém. Como se a espiritualidade amiga que fosse a culpada de não estar naquele momento apostos a passar uma mensagem. Ele começa a relatar que, devido aos erros do médium, é que essa comunicação se torna muito difícil. Então, ele começa a minuciar como um raio-x todo o organismo daquele senhor, onde os órgãos estavam encharcados de bebida. E ele começa, né, doutor Antônio Carlos, falar de cada órgão por onde passava esses excessos de bebida e onde existiam germes já de obsessão devido a esses excessos. Não é mais ou menos isso, doutor? Isso, germes psíquicos, que era visto só pelo André Luiz, porque o André Luiz também só conseguia ver porque o instrutor Alexandre passou um pouco de vibração para aumentar a percepção do André Luiz. E o André Luiz passava a ver muito melhor que um raio-x a intimidade do que se acontecia com esse processo de envenenamento que o médico se submete, né? Um a gula, outro ao alcoolismo, o sexo desvairado, entendeu? Então eles vão juntando substâncias deletérias mesmo do cosmos, que são seres chamados de elementais. Então eles são microscópicos, como se fosse nuvem, parece um cardume de peixe invadindo os órgãos do médium. E o médium não tem percepção nenhuma disso, nem os exames da medicina atual detecta, porque são entidades suprafísicas, não são físicas, mas são vistas e são parasitas e violentas. Como se fosse larvas, né? Eles chamam de larvas etéreas. Aí eles ficam parasitando. Aí outra coisa, ele vai matando células importantíssimas. Por exemplo, quando está no fígado, mata o hepatócito. Quando está no testículo, mata as células que fabricam os hormônios do homem. Em qualquer local, em qualquer âmbito da vida, a vida de regrada, esses seres estão ali, porque eles são emanados da baixa vibração que tem. Existe esse processo todo de contaminação.
pela baixa vibração. E aí ele colocava, a André Luiz, o Alexandre colocava, você não está vendo o odor característico? Então, nota-se que a pessoa que vinha desenvolver um trabalho de auxílio, ela, antes de vir, ela bebia. Como ela pode exercer um trabalho de auxílio se o César colocou, ela mesma está precisando de auxílio? E aí ele vai relatando todos os órgãos dele prejudicados, o fígado, o aparelho gastrointestinal, todos eles encharcados de álcool, fazendo com que a espiritualidade amiga não conseguisse atingir o objetivo principal de auxílio, de passar uma mensagem, de passar uma comunicação, de utilizar aquele médium na sua maior potencialidade. O médium, por ele estar numa vibração muito grosseira e o espírito numa vibração mais sutil, era um dever do médium se refinar, né? Fazer a sua reforma íntima, a sua autocrítica, passar a ter condutas muito mais produtivas, né? Para evoluir e chegar a esse nível. Então a espiritualidade fica sem poder se comunicar, porque a densidade é tão forte, tão grande, que não tem comunicação. Fica impenetrável o médium. E Alexandre relata que esse cidadão, esse senhor, esse médium, ele só ainda está encarnado por causa que ele consegue, através do suor, ele eliminar todo aquele álcool do organismo dele. Que era o cheirinho que o Alexandre fala para o André Luiz. Não está sentindo o cheirinho? Que era do álcool, né? E a gente vê os nossos terrenos mesmo, quando bebem muito, tem aquele bafo todo de onça, né? Então então nós encarnados não damos a real importância, o valor, o esforço necessário por aquilo que podemos fazer por eles. Chegar na hora, com o coração aberto para ajudar, ter a disciplina de se alimentar bem, mas um alimento mais leve. E muitos de nós, médios, reclamamos por não ter o que a gente quer, no caso, obter algo para a nossa vida, a gente esperando sempre que os espíritos nos dê, certo? E sendo que a gente não tem uma conduta moral boa, e querendo sempre esforço, nós temos que ter o nosso esforço interior para conseguir benefícios de fora. Tanto é que o Alexandre vai colocando para o André Luiz, os trabalhadores em si, eles têm muitas palavras bonitas, mas apenas gotas de ação verdadeira. O outro é a grande paciência que eles têm com o médium que está em processo de evolução. Então, até se comentou que nós não queremos médios perfeitos, que não existe aqui médio perfeito. Mas, de qualquer forma, o André Luiz questiona com ele por que então eles não botam uma regra rigorosa para os médios. Aí ele explica que não é por aí. Eles não são o mal de tudo. Eles têm um processo de ajuda porque eles doam parte. O médium doa parte. E a mediunidade é perceber a espiritualidade. Isso que é o médium. É a percepção, mas não basta só perceber. Entendeu? Tem que se entregar, entendeu? Tem que levar uma vida de equilíbrio, levar uma vida de equilíbrio no amor, na bondade, em toda a sua manifestação deve ser coerente com a sua espiritualidade. Aí ele, baseado nisso, ele consegue fazer uma conjunção de forças com a espiritualidade. E aí a sintonia se torna mais fina. E Alexandre deixa nessa parte bem entendido que não é pela obrigatoriedade, e sim pelo mérito de cada um vencer suas paixões e os seus equívocos.
Por isso que não é obrigado. Cada um tem que evoluir, né, de acordo. Por isso que ele não obriga. E quando ele fala que cada um tem que procurar estudar, se melhorar, porque a gente gasta muita energia tentando reequilibrar os nossos excessos, quando essa energia poderia ser direcionada para os trabalhos mais edificantes. E André Luiz vê isso em cada um que é narrado, do alcoolismo, do sexo desvairado e também da gula, né, do excesso da comida, onde ele mostra tanto o aparelho digestivo, né, o aparelho sexual e também o aparelho digestivo da pessoa que come muito, que gasta muita energia, né, para estar digerindo essa quantidade toda de alimento, né? E ele vai narrando isso e mostra cada vez mais a responsabilidade de nós para com nós mesmos. E a espiritualidade está ali ajudando, mas ela está ajudando também a gente não cair em mais condutas ainda piores, que vamos colocar assim, né? Ainda ajudando o próximo como estamos, eles ajudam a gente para não ser obsediados por obsessores ainda mais perversos. Por isso que ele fala que é muito lento e difícil essa transição entre a animalidade grosseira do médium e a espiritualidade superior. A gente vai colocar agora um segundo caso, um exemplo de um segundo caso, que é de um rapaz, que o Alexandre mais uma vez aproxima André Luiz a esse rapaz que também queria exercer a psicografia. Isso. E de imediato ele vê que a glândula pineal dele, a epífise, está emitindo pouca luminosidade. E aí ele, mas por que, se o rapaz está concentrado, o rapaz até que chegou cedo, ele está aparentemente apto a estar bem. E mais uma vez Alexandre coloca, preste atenção e veja no seu íntimo o porquê dos desajustes. Alexandre, o seu vigoroso auxílio magnético, para que o Alexandre possa ver nitidamente os órgãos genitais daquele rapaz. André Luiz, para que ele possa ver nitidamente o que está se passando com ele naquele momento. Isso aí dentro da casa espírita, prestes para trabalhar, certo? Vamos lá. Quando o André Luiz percebe o que o Alexandre está falando, ele manda o André Luiz notar muito, dê uma olhada no aparelho genital sexual dele, quando aparecem essas larvas, corpúsculos que ele chama, assim, em todos os órgãos, e os mais vorazes ficam no epidídimo, né? Que é um dispositivo em cima do testículo, uma glândulazinha em cima do testículo, e fica neutralizando todas as células, contaminando e matando células dele. É óbvio que mais tarde o médium vai aparecer com uma enfermidade, e grave. Porque ele tinha um desajuste moral, sexual. Então ele se excedia nesse lado, prejudicando o seu corpo, o seu aparelho, para o desenvolvimento justamente desse auxílio como médium, como psicógrafo. E aí, às vezes, de imediato a pessoa não entende o porquê daquele desenvolvimento está em atraso, não ter uma qualidade, não ter uma incidência, uma constância, porque no seu íntimo as suas ações estão desregradas. Então, através da sua energia, ele vai mostrando todos os seus órgãos que estão sendo prejudicados através de obsessões. E André Luiz chega a comparar essas larvas até com a bactéria da sífilis, onde ele é reorientado pelo Alexandre, né? E o Alexandre ainda fala que o médium, o jovem, tem o auxílio da espiritualidade com relação ao sexo desvairado, mas ele não acredita que o sexo tem alguma coisa a ver com o espiritual, e ele separa.
o sexo em forma carnal e espiritual, quando na verdade o sexo é divino, né? Que traz a gente, né, ao mundo, né? Onde que a gente vai explorar mais ainda esse assunto aqui com o Dr. Antônio Carlos. Na realidade, não existia prudência no uso da sexualidade através desse rapaz. Então ele se excedia em todos os sentidos, não é isso, doutor? Isso. Muita promiscuidade. Então ele era invadido por essas toxinas psíquicas que eram emanadas no organismo, que ocorre isso mesmo, toxinas psíquicas. Eles se apresentam assim de forma microscópica, como são suprafísicos, nunca são captados por aparelhos físicos. Então, a medicina, a ciência atual, ela não investiga porque não tem mecanismo como investigar energias desse tipo, que são energias sutis, diferentes, de outra dimensão de energia, não são energias físicas, são físicas, mas muito sutis, como o espírito, que não é visto assim pelos olhos nu, mas o espírito é também matéria, só que muito sutil. E com isso ele faz vínculo com obsessores. Isso, nessa faixa vibratória. Da mesma dimensão. Como se fossem vampiros. Isso. Aí como é que o médium quer, como é que você quer se sentir se a forma de pensar, de viver está diminuindo em você todo o potencial energético? Aquela usina de energia, a epífise que nós falamos no capítulo anterior, que se falou tanto, né? Nós vimos, está sendo administrada com sabedoria. Quer dizer, ele não administra com sabedoria. Ele ficava numa ânsia de querer psicografar. E ele já andava com uma canetinha e um papel. E nada de vir nenhum espírito. E ele começava até a atacar os espíritos. Olha, não vem ninguém, essas coisas todas, mas o quê? Mas ele mal sabia que ele não tinha preparo para psicografar. Porque tinha uma vida promíscua, antes mesmo de vir para o centro espírita. Então ele vinha com aquela energia, com aquela carga de vibração baixa, porque ele fazia, não o sexo não é condenável, o sexo é uma coisa maravilhosa, divina. Porém, a forma como ele fazia era promíscua. E aí ele coloca que os encarnados não dão a real importância ao esforço da espiritualidade. Exatamente. Então esse rapaz, se ele pudesse conduzir esta força para a ação elevada, ele está sendo desgastado, no caso, devido a esse pensamento dele. O rapaz tinha conduta promíscua. Ele tinha ação na sexualidade sem responsabilidade. Divertiu-se como se fosse uma coisa que não tem nada a ver com a sexualidade, com a mediunidade. Enquanto que tudo, tanto quanto a sexualidade, a mediunidade, quanto a saúde do organismo, são consequências do espírito sobre a matéria. É isso que acontece em toda a área da vida. Então quer dizer que ele devia estar fazendo um trabalho maravilhoso na casa, no centro espírita, né? Mas ele se deixou levar, foi fraco. Então que nós possamos estar sempre com esse pensamento pro lado da caridade, que a gente tenha essa preocupação com a gente, para poder a gente se doar para um irmão, que nós tenhamos uma conduta moral, tanto na sexualidade, na alimentação e quanto ao álcool. Nada é proibido, mas tem que ser tudo dosado. E aí ele ainda coloca, ele indaga, será que os candidatos a médium conhecem esse capítulo? Né? Porque ali de encarnados tinham 18, e dentre eles alguns eram os médiuns. Então ele vai passando de um a um, e agora ele vai atrás de uma moça, de uma senhora idosa, né, simples, tranquila, simpática, e ele vai mostrar mais uma vez a André Luiz o que está passando em todo o seu organismo. Essa senhora, ela já tinha sensibilidade diferente dos demais.
ela já trabalhava com a sensibilidade de psicofonia, chamada incorporação, que é a transmissão de toda a sensação, a fala de um irmão desencarnado. Aí por favor, Cito. Começaram a ver, aí o André Luiz é mostrado a ele, depois que ele já está observando, ele está com essa magnetização do instrutor, ele tem uma visibilidade muito mais sensível. Então ele passou a ver o que ocorria no organismo desta senhora. Ele começa a ver a glândula pineal um pouco murcha, sem luz. E aí ele vai vendo o estômago dela dilatado. Entendeu? Aí ele acha que ela comeu um boi, só deixou a cabeça de fora. E todo o intestino dela dilatado e invadido por esses micro-organismos sutis. Né? Ela abusava de comida antes de ir para o centro, né? E apresentava toda essa deformidade de dificuldade para fazer uma comunicação. Então, o importante que se tira disso é que o médium tem que ter um devotamento e equilíbrio psíquico, equilíbrio espiritual, equilíbrio mental, equilíbrio material com as coisas dele. E quem são os médiuns? Todos nós. Todos somos médiuns. Então a nossa vida tem que ser vida de equilíbrio. Não podemos ser assim, nem tanto. O caminho mesmo é o caminho do meio, não pode só ser virado só de um lado, porque aí você fica penso. Então o caminho é o caminho do meio, o caminho de equilíbrio. E aí ele vai relatando tudinho, como se fosse uma pasta de carne no organismo dela, caldos gordurosos. E aí ele vai relatando como uma pessoa que está fazendo com que todo o seu organismo trabalhe para a digestão de tanto alimento em excesso, quer passar uma boa comunicação, quer exercer a sua mediunidade, a sua sensibilidade, ou seja, não tem nenhuma disciplina, não tem nenhuma organização, não tem nenhum preparo para estar ali naquele momento de uma forma adequada. Então, este assunto comentado neste capítulo, que é o desenvolvimento da mediunidade, está relacionado com todas as dicas que um médium deve ter como prerrogativas. Primeiro, disciplina. Segundo, entrega. Terceiro, silêncio interno. Quarto, fazer a limpeza, a reforma nele interna, né? A reforma psíquica, a reforma espiritual, a reforma dele de temperamentos, aquietar a mente, entendeu? Então o médium tem que ser uma pessoa muito equilibrada, para ele poder ficar em sintonia, porque o mundo sutil da espiritualidade, que vem por uma dimensão acima, ou muito mais acima, dependendo da entidade que venha, ele vai ter dificuldade de se comunicar com esse ser que está totalmente obstruído, né? Um ser que não tem amor, um ser que não tem disciplina, um médium que não tem assim autocrítica da função que está exercendo, então ele não vai ter ele vai ser dominado por forças estranhas, forças negativas, aí vampiros, né? Vampiros. Aí ele ainda coloca como é que uma pessoa que está magoada vai conseguir exercer um bem-estar. Outra pessoa que está com raiva do patrão. E assim, outra pessoa que não perdoa. Ele vai colocando fatores que impedem justamente a ação na sua amplitude, como se fosse um vaso sujo. Então tem que fazer a limpeza desse vaso receptivo para poder situar, não é certo? Isso, por isso que é a preocupação da espiritualidade, né? Tanto com excessos quanto as mais inclinação, para não dar espaço ao quê? A vampirismo, que é tema do nosso próximo capítulo, onde a gente vai destrinchar bem a fundo aí sobre vampirismo. Espero vocês até lá. No mais, um grande abraço. Inscrevam-se no nosso canal, curtam, dê um like. Eu sou Marco. Obrigada. Compartilhe, divulgue.
E estejam conosco sempre. Convide seus amigos para entrar em contato com o nosso canal Centro Espírita Luz de Ismael. Até breve. No YouTube. Até breve.